Raramente na história da NBA você vê o primeiro colocado ser desmontado desse jeito. O OKC terminou a temporada com o terceiro melhor ataque e a quarta melhor defesa, tendo o segundo maior saldo de pontos de toda a liga, atrás apenas do Boston Celtics. Mesmo assim, contra o Dallas Mavericks, eles foram desmontados nos dois lados da quadra. O Mavs parecia ser o time muito superior, e o Thunder não tinha respostas em várias posições. Mesmo assim, a temporada do OKC foi um sucesso. Ninguém esperava que fossem tão bons. A falta de tamanho deles, que deveriam ter resolvido na janela de transferências, mas não resolveram. Curioso que eles ajudaram o Dallas a fazer a troca que mudou sua temporada, o time que acabou encerrando a campanha deles nos playoffs. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops, e neste vídeo vamos dar uma olhada em tudo que deu errado com o Oklahoma City Thunder. Durante a temporada regular, o Thunder teve uma vantagem rara. Todos os jogadores sabem arremessar, driblar e passar. Do 1 ao 5, eles têm arremessadores em todas as posições, inclusive no banco. Por isso foram o melhor time em arremessos de 3 pontos da NBA na temporada. Eles também lideraram a liga em infiltrações por jogo, com 62,1, e converteram essas jogadas com a segunda maior eficiência, com 54%. Se você arremessa bem de 3 e ataca a cesta, entende por que o ataque deles parecia tão eficiente. Alguns até os compararam com o Golden State Warriors do passado. Tudo está em movimento, todo jogador está constantemente atacando e se movimentando. Desde o prazo final de trocas, quando adquiriram PJ Washington e Daniel Gafford, o Dallas Mavericks tem uma das defesas mais disciplinadas da NBA. Washington é um jogador de destaque, e ele sozinho causou estragos no jogo de pick and roll do OKC. Chegou ao ponto em que, mesmo que um jogador do Thunder ataque a cesta, eles estão começando de tão longe. Isso dá tempo para o resto do time dele fazer a rotação. Com a grande envergadura dos pivôs, eles patrulham o garrafão e encolhem a quadra, fazendo com que os companheiros precisem rotacionar menos para contestar arremessos. Os pontos do OKC no garrafão caíram mais de 10 pontos por jogo contra o Mavs. Com o Mavs se movendo na defesa como se fosse uma única unidade, a falta de criação de jogadas do Thunder fora do Shea ficou bem evidente. SGA parte para cima do Hardaway. Isso é ridículo! Shea matou! Gilgeous-Alexander tá impossível! Poxa, essa série teria terminado bem antes se o Shea não tivesse levado o time à vitória sozinho no jogo 4. O ataque deles parecia tão estagnado em 95% daquele jogo. O drive and kick era o principal deles. Apesar do Thunder ter iniciado mais drives que qualquer outro time nos playoffs, até superando a temporada regular, não conseguiu gerar as mesmas vantagens. Devido às rotações dos Mavs, eles estão vendo um defensor em cada passe. Com a defesa individual fantástica dos Mavs nas alas, o OKC já não é mais um passo mais rápido que o adversário. Poxa, até mesmo Kyrie Irving tem sido uma verdadeira ameaça na defesa, e essa é uma frase que eu achei que nunca diria. Para ser justo, o Thunder também desperdiçou muitos arremessos sem marcação. Eles acertaram 28% das bolas de 3 livres, que segundo o NBA.com, são arremessos com o defensor a 1 ou 2 metros. Quero dizer, essa é uma porcentagem muito ruim, mas faz sentido quando você vê quanta pressão a defesa deles impõe. Isso faz com que os jogadores queiram apressar seus arremessos. Mas o mais sufocante na defesa dos Mavs é sua capacidade de proteger o garrafão. Entre os 16 times dos playoffs, o OKC teve o quinto pior aproveitamento em arremessos até 1,5 metro da cesta e o terceiro pior entre 1,5 e quase 3 metros. Esses números nos playoffs parecem melhores por causa do domínio contra o New Orleans Pelicans, mas contra os Mavs seriam bem mais baixos. Com pivôs rápidos e ágeis, o time não precisava ajudar tanto, podendo marcar seus próprios jogadores e ficar colado nos arremessadores. O OKC costuma se destacar infiltrando e passando para fora, aproveitando desajustes para arremessos livres, mas os Mavs não tinham desajustes exploráveis. A comunicação excelente deles resultou em um plano de jogo que anulou completamente o repertório ofensivo do Thunder. Josh Giddey. É uma conversa que vem acontecendo. Obviamente, é algo que as equipes têm usado contra nós. Temos que continuar descobrindo a melhor maneira de melhorar diante disso.
foi o que o técnico Mark Daigneault disse ao ser questionado sobre o espaçamento com Josh Giddey em quadra. Ele falou isso no início da temporada, mas todos sabíamos que seria importante nos playoffs. Um grande assunto dessa série, na verdade de toda a temporada, tem sido a adaptação de Josh Giddey no Thunder. Na série contra os Mavs, em particular, ele mal jogou e quando entrou em quadra, foi péssimo. A falta de arremesso do Giddey é conhecida. Todos sabem que ele não tem confiança no arremesso de 3, e só por estar em quadra, os Mavs já o ignoram totalmente. Basta ver como os Mavs estão defendendo ele nessas jogadas. Derrick Jones Jr. é o cara designado para marcar Giddey, mas como você pode ver, ele nem está olhando para ele. Em vez disso, ele vai ajudar P.J. Washington a marcar Shai, que tem sido a única ameaça ofensiva consistente durante toda a série. Nessa jogada aqui, Gafford recua tanto que ainda está protegendo o garrafão, mesmo que o jogador que ele deveria marcar seja o Giddey. Observação para o árbitro. Luka liderou a pontuação da NBA na temporada regular, com média de 34 pontos por jogo. É importante ter pivôs atléticos e rápidos, capazes de se recuperar e contestar o arremesso, como ele fez aqui, pois sua velocidade permite isso. Aqui está um exemplo ainda mais evidente. Shai está indo 1 contra Kyrie. Ele manda Giddey sair do caminho, assumindo que Lively vai segui-lo, mas ele não vai. Ele fica porque sabe que Kyrie vai precisar de ajuda, e, como planejado, Shai esbarra em Lively. Ele é obrigado a passar a bola e, com ótima visão de jogo, acha Giddey livre para o arremesso de 3. Agora, teoricamente, Shai faz a jogada certa aqui. Quando você é dobrado, tem que encontrar o homem livre, exceto que estamos falando do Giddey. Há um motivo para ele estar tão livre. Aqui, Luka atua como safety livre e ignora totalmente o Giddey, em lance semelhante ao anterior. Todos nós já sabemos o quanto ele prejudica o time, mas não é só o arremesso dele, e sim a defesa ruim dele que não é tão comentada. Nessa jogada, não há razão para Tim Hardaway Jr. passar tão fácil por você. Giddey nem sequer contestou aqui. E aconteceu de novo, bem aqui. Giddey, de alguma forma, cai na finta mais fraca de todas e é batido mais uma vez. Sabe o que é engraçado? No jogo 2, o Thunder levou uma diferença de impressionantes 20 pontos nos 10 minutos em que ele estava em quadra. Tipo, isso é simplesmente inacreditável. Como que um único jogador, em 10 minutos que jogou, toma uma diferença de 20 pontos enquanto o resto do time tem plus-minus normal? Jogadas como essa são o motivo disso. Isso não era novidade. A posição de Josh Giddey na organização já vinha sendo questionada há meses. Como o plano de jogo do OKC prioriza o espaçamento, ele não se encaixa bem. Quando Mark foi questionado sobre o fato de Giddey finalmente ter ido para o banco, ele respondeu: "Isso nos deu a chance de voltar ao ataque normal." Se Giddey está em quadra, eles não conseguem rodar as jogadas normais no ataque? Bem, vindo do técnico, é uma forte evidência de que o tempo de Giddey em OKC está acabando. Mark Daigneault venceu o prêmio de técnico do ano, e ele não é burro. Até ele reconheceu que Giddey em quadra prejudica o ataque deles. Mas ele também deixou claro que iria manter a mesma escalação da temporada regular, porque funcionou naquela época. Demorou vários jogos para ele notar como Giddey é ruim contra um time que sabe explorar suas fraquezas. Mas mesmo que Giddey nem entrasse em quadra, há um limite para o que um técnico pode fazer quando não tem o elenco para igualar. O alley-oop. No meio para Doncic, ponte aérea e enterrada. Deslizando pelo ar é Jones com uma elevação incrível. Outro ponto importante para os Mavs é a lesão persistente no joelho de Luka. Ele machucou o joelho contra o Clippers no jogo 3, mas não podia ficar fora. Na série contra o OKC, dava para perceber que ele estava um passo mais lento. Nos primeiros 4 jogos da série, ele teve uma média de apenas 22 pontos por jogo, com 31% de aproveitamento nas bolas de 3. Mas diferente da maioria dos outros superastros da NBA, Luka impacta o jogo de tantas outras formas além da pontuação. O alley-oop foi a jogada mais eficiente dos Mavs na temporada. Parecia que eles conseguiam 5 ou 6 alley-oops por jogo e os pontos vinham bem mais fácil. Como é que a defesa número 4 da NBA foi dominada assim repetidas vezes? Mais uma jogada sensacional para Dallas. Tá animado. Antes dos playoffs, a falta de tamanho do Thunder já era uma preocupação evidente.
Lembra quando diziam que os Lakers seriam um desafio por causa do tamanho do time? Bem, essa teoria se concretizou contra o Dallas. Luka tem 2 metros, mas é mais alto que todos no quinteto titular do Thunder, exceto Chet Holmgren e Giddey, que não conta. Quando ele está sendo marcado pelo Lou Dort, que tem 1,90 m, ele consegue facilmente enxergar por cima dele e fazer passes precisos. Não dá para compensar 10 centímetros tão facilmente. Quando Luka faz vários pick and rolls, alguém deve ajudar, facilitando uma ponte aérea fácil ou um passe fácil para dentro do garrafão. Até o pivô reserva do OKC, Jay Will, tem só 2,6 metros e está longe de ser tão atlético quanto Gafford ou Lively. A ponte aérea é a jogada mais impactante dos Mavs, pois ninguém no time pula mais alto que Gafford ou Lively. Quando Holmgren é puxado para fora do garrafão, ou até mesmo quando ele ainda está no garrafão e precisa ajudar, o companheiro dele que faz a rotação não adianta de nada porque é pequeno demais. Aliás, a defesa do Chet é fenomenal não só nos playoffs. Durante a temporada regular, ele limitou os adversários a um percentual bem menor perto do aro que Rudy Gobert, em número similar de tentativas, apesar dos playoffs. Ele defendeu a cesta melhor que o 4 vezes jogador defensivo do ano. Isso é insano. Chet não pode fazer isso sozinho, ele precisa de ajuda lá embaixo. O alley-oop e a excelência de Luka no pick and roll dão aos Mavs um ataque consistente, muito difícil de parar, especialmente para o elenco baixo do Thunder. A capacidade de conseguir esses arremessos fáceis e de alto aproveitamento bem embaixo da cesta é algo que o Thunder não tem o privilégio de fazer. Para eles, mesmo quando atacam a cesta, todo arremesso é contestado. É uma luta para superar a defesa dos Mavs. É difícil medir a experiência porque ela não aparece nas estatísticas, mas já foi mencionado algumas vezes que o quinteto titular do OKC tinha uma média de idade inferior a 23 anos. Eles foram o time mais jovem a ser o primeiro colocado na história da NBA, e ninguém nesse time tem experiência significativa nos playoffs. Nem mesmo Shea, cujas únicas participações anteriores aconteceram quando ele era mais jovem e não era o mesmo jogador que é hoje. Todos os outros pareciam abalados. Muitos tentando forçar a situação, apressam os arremessos e, quando algo dá errado, não sabem como agir. Compare isso com Kyrie Irving, ex-campeão e veterano experiente de playoffs que já viu tudo. Mesmo nos jogos em que ele não está pontuando bem, ele continua tranquilo e calmo, comandando o ataque com precisão quando Luka precisa de uma pausa. Além disso, é o primeiro ano de Mark Daigneault nos playoffs, sendo uma experiência de aprendizado para o treinador principal. A hora desse time vai chegar eventualmente. Não há nada com o que se preocupar, já que o Thunder está na melhor situação entre todos os times da NBA. Uma temporada que superou as expectativas deles, mesmo que o resultado tenha sido infeliz. Eles têm várias escolhas de primeira rodada e estão prontos para avançar. Nenhum time tem um presente e um futuro melhores do que o OKC. Vamos ver se eles conseguem realmente fazer isso desta vez. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que acharam da temporada do Thunder. Que jogadores podem buscar para melhorar o time e resolver problemas de confronto? Espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!